sei quem precisa de ouvir isso, mas vocês estão a precisar. Um gorila contra 100 homens, não temos hipótese. Mano, este gajo está todo cego. Olha o outro todo cego. Não percebo, estes gajos estão todos cegos, O mano. Majid vai nos tratar tipo pincho. Oh, vamos parecer tipo esparguete. Já viram a facilidade? Mas há alguém aí que acha que o gorila ganha? Um gorila ganha 100 homens? Não, tens de buscar um gorila normal. Para 100 homens normais. Gorila não tem hipótese. O gorila pesa mais ou menos 400 kg. Ele é um tipo de animal em que a energia desaparece muito rápido. Rapidíssimo. Ok? Muito rápido. Mano, tipo, eles pesam bué, mano. Eles pesam mesmo bué, mano. A força de um... Mas não interessa a força de um gorila, mano. Tu achas que nós, homens, vamos ser burros a lutar contra ele? Os primeiros... Eu acredito que os primeiros 40, 50 pessoas iam voar. Iam todos voar. Ele já ia estar cansado. Já ia estar cansado porque são 400 quilos, mano. Ele cansa-se rápido. Extremamente rápido. Depois, a chance, no momento em que haja uma chance dos seres humanos, nós aproximarmos dele, é logo dedos nos olhos, socos nos cu. Logo, mano. Não estamos a falar de 100 homens burros. Estamos a falar de 100 homens, né? Mano, pode ter lá um burro lá no meio, mata ali um gorila. Não, mano, tens que ir por... Mano, é estratégico. Estás a perceber? É uma cena estratégica. Chegas ao pé de um gorila, enfias 2 dedos nos olhos. Mano, o primeiro que enfia 2 dedos nos olhos e segue o gorila, já foi. Já foi. Estás a perceber? Alguém o agarra por trás assim com força, porque ele não vai conseguir. Mano, se um gajo agarrar com toda a força no pescoço, eu não estou a dizer que vai sufocá-lo. Mas agarrar assim com força e mete a mão assim à volta e segue o gajo. Mano, já foste, mano. O ChatGPT diz que 100 homens ganham. Ganham sim, mano. Exato, Pita. Exato, Pita. Mano, eu já vi. Tens aí, bué, pessoal que trabalha com animais, até com gorilas também. E eles próprios, eles dizem que o gorila não tem hipótese. Uma cena que o pessoal tipo... Ele explica que o pessoal pensa... Quando o pessoal imagina 100 homens contra um gorila, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas que dizem que o gorila ganha, sabem o que é? É os filmes. O pessoal imagina logo os filmes, tipo, um gorila a fazer assim, a levar 10. Assim, leva mais 20. Fazem assim e vão a 50. Mas não é assim, mano. Muita força e massa muscular. Mas cansa-se rápido, mano. 400 quilos, mano. Sabes o que é 400 quilos, mano? Ele vai se cansar muito rápido, mano. Muito rápido. Mano, mas é uma rapidez que tu não estás a perceber. Ele sabe, mano, mas vai se cansar. Mano, ele não está habituado a andar a correr de um lado para o outro, mano. Não é, mano. Ele não está habituado a andar à porrada. Não é? Então pegas no... Tu dizes assim... vais buscar, por essa lógica, diz, olha, temos aqui um homem que tem 300 quilos. Pá, ele já está habituado, ele carrega esse peso todos os dias, ele já está habituado. Mandas ele correr para um campo de futebol, ele corre na boa, o gajo já está habituado, o gajo carrega 300 quilos todos os dias, não é? Já está habituado. Ele não anda... à porrada todos os dias, ele não anda a correr todos os dias. Mano, não interessa, se é de massa muscular, mano, não interessa. Desde o momento em que ele não está habituado, ele não anda à porrada todos os dias, nem mete o seu ritmo cardíaco acelerado todos os dias. Mano, a vida deles é tipo estar chillados, mano. Estar chillados e não sei o quê. Estás a perceber? Não é porrada. Eu acho que um homem vence, mano. Eu acho que um homem vence. Mano, vocês não podem pensar que a gente não somos um zero, mano. Nós somos a espécie mais inteligente que anda aí, mano. Nós, se formos lá à porrada, nós vamos jogar de forma inteligente. Eles não, um gorila não vem de forma inteligente. Ele vem a javardão. É certo que alguns vão logo com a p... mano. Os primeiros a mamarem um suco do gorila vão todos com a... Mas depois ele vai ficar bué cansado.
e depois vamos todos para cima dele, mano. Ele vai estar mesmo cansadíssimo, mano. E a primeira chance que nós tivermos de cegar o filho da mãe, mano, é enfiar 2 dedos nos olhos do gajo. Desde o momento em que ele fique cego, o gajo já não faz mais nada. É alguém chegar lá e... Toma, gorila, dá-te uma trinca. Oh, mano. Tem que dar muitas trincas, percebes? Ele tem que acertar uma trinca em 100, mano. Ah, então esquece o alto. Era 400 LBS. E vi qual coisa era 400 LBS, então. Eles estão formatados para explosões rápidas de energia e não têm efetivamente grande resistência. Mas um golpe de um gorila é suficiente para um meio adulto? Sim, claro. Eles são bué explosivos, mas eles cansam-se bué rápido. Bué da rápido. Gajos que trabalham com animais há mais de 20 anos, mano. Mais de 20 anos percebem. Oh, Paulo, vai, mas é... Olha, vai lá ver se os Jorge estão cheios. Que é preciso, a gente precisa de confirmação mesmo. Mano, então se eu estou-te a dizer, mano, que o gorila, logo uns 20 ou 30 homens só com um sopapo só. E tu estás a dizer que eu não tenho noção da força dele. Estou-te a dizer que uma marretada só, logo, 30 homens, 30, 40. Mano, se tu queres trazer um gorila com o corpo do King Kong, então eu vou buscar 100 gajos do Olímpia, mano. Vou buscar o Siban, vou buscar o Ramon, vou buscar os gajos da porrada, mano. Vai lá, meu, experimenta. Experimenta, meu. Buscar 100 gajos que andam aí na porrada, mano. Peter aqui. Bom, já deixo claro que eu não teria coragem de encarar um tigre, nem 100 clones meus teriam. Eu me conheço, eu sei como é que meus clones pensariam, entende? Então eu tô fora. Aliás, vocês teriam coragem de encarar? Se eu pudesse responder pelos 100, você acha que você coletivamente responderia? Ah, eu encaro. 100 eu encaro sim, Peter. Se você não encara, quanto? Quanto de dinheiro você encararia? Aliás, outra pergunta. Você aceitaria entrar numa jaula com um gorila? Mas rapidinho, entrar e sair. Oh, man. Quanto de dinheiro? Pô, uma coisa louca, né? Porque, pô, encarar um gorila é brabo. Já viu a coisa de músculo? Aquele animal só tem músculo, cara. Só músculo, porra. Enfim, vamos pra análise, que é o que interessa. Condições. Bom, antes de tudo, eu acho que é importante estabelecer condições num combate, lógico. Senão vira historinha de fantasia. E batalha mortal, vocês sabem, a gente tem que analisar dados. Se a ideia é saber se 100 homens poderiam vencer um gorila, eu acho que a gente tem que ir, pô, de cabeça nessa ideia. Tem que ser na mão, sem armas. Mesmo que sejam naturais como pedras, ok? Sem artimanha pra usar um suposto cenário com um desfiladeiro pra fazer o gorila cair, por exemplo. Não, porque se for considerar esses elementos, você já estaria inventando um ambiente, sabe? Um cenário. Vira historinha, vira roteiro. E aqui não tem preparo, não são Batmans, ok? São pessoas. São 100 homens na base da testosterona 100% motivados. Vai ter que ser na base da casca grossice mesmo. Os homens vão ter que sair na mão com o gorila. E outro ponto é que a gente tem que considerar um bom exemplar da espécie. Não precisa ser o melhor e maior já registrado, se não foge do padrão da espécie. Da mesma forma que eu vou considerar homens padrão. Mas não os mais fortes da história, porque senão não seria uma boa mostragem do que seria a capacidade humana. Dito isso, vamos falar de números. Peso. Bom, em peso, um silverback médio varia de 160 quilos até 220 quilos. Mas vamos ficar com 220, ok? Enquanto um homem médio pesa ali entre 70 e 90 quilos. Eu peso 88 quilos. Você pode pensar que a diferença é pouca, né? Porque pela matemática o cara pensa, porra, junta eu e mais 3 caras, a gente bate o peso do gorila fácil, né? Sobe em cima dele e acabou. Sim, vocês 4 vão ser mais pesados que o gorila. Mas você está ignorando um fator muito importante nessa conta. Força! A força de levantamento média de um humano é o próprio peso ou um pouquinho acima do próprio peso. Fica ali na faixa dos 80 a 120 quilos. Mas claro, alguns homens com a honra em jogo podem carregar as esposas gordinhas acima dos 120 quilos nos braços. Mesmo que seja por 5 segundos, só para tirar aquela foto rápida na praia pro álbum de casamento. Com certeza vão ter alguns desses no time dos 100 homens. E pode ter certeza que o grupo vai precisar desses homens mais fortes, porque um gorila silverback sozinho, em média, consegue levantar até 1 tonelada. Alguns conseguem levantar 10 vezes o próprio peso. Ou seja, se a gente está considerando um gorila de 220 quilos, ele basicamente aguenta um carro. Para os padrões humanos, o gorila é um trator, tem super força. E isso rola porque o gorila tem muito mais massa muscular relativa que os humanos. Se vocês olharem o físico, a anatomia de um gorila, vocês vão perceber que os músculos dos braços, ombro, peito, costas deles são desproporcionalmente enormes, né, se a gente comparar com o de um homem. Mesmo se for um cara shapeado que nem eu, cara. Não tem como competir com um gorila. O bicho é puro músculo. E os músculos dos gorilas também não são iguais aos nossos, né? Diferente dos nossos músculos, os músculos de um gorila têm muito mais fibras tipo 2, que
que são fibras de contração rápida, fibras especializadas em movimentos rápidos, explosivos, potentes. O gorila faz barra, sobe nas coisas com aqueles 200 quilos dele, e é como se ele tivesse o peso de um graveto, ele nem sente o próprio peso. Ele sobe com uma facilidade absurda, isso é natural pra eles. É genético. Praticamente qualquer gorila viraria teu carro de cabeça pra baixo com você dentro. E isso porque eu tô falando de força de levantamento. Isso é o gorila parado, imagina a força do soco. O braço dele em movimento, a força do gorila correndo na sua direção a 40 km por hora. Imagina isso. Se você for um dos 100 homens e o gorila encostar em você, cara, já era. Você tá fora da brincadeira. E torça pra estar só todo quebrado. Porque a chance de você estar morto, pô, é grande, entende? Tá passando um trator em cima de você, você vai esperar o quê? Se você ainda tem dúvida disso, não ouça de mim não. Ouça de um especialista. Hey Nerd Trunks, Biólogo Henrique aqui. Desculpa, Peter, mas eu não podia perder essa. Bora falar um pouquinho sobre o gorilão, meu irmão, que o bicho é poderoso pra caraca. Que tal você entrar no mano a mano com um gorila, ó? Se liga na briga. Meu irmão, tu teria como brigar com um bichinho desse aí? Olha isso papo, cara. Por melhor de luta que você fosse... Paulo, você precisas não ia de durar dormir, nada. Paulo. Seria papel, cara. O bicho tem 220 quilos, olha só, cara. Tu entraria aqui, ó, na guerra com esse bicho? Não dá não, um socão desse aí te arrebenta, cara. E se você não tá acreditando no que eu tô falando, que tal você analisar um gorila quebrando vidro, aquele vidro que prende leões nos zoológicos? Olha só, se liga. Olha lá, meu irmão. Vem ele, ó. É isso mesmo que você viu, cara. Eu não tô zoando. Esse vidro aí é capaz de prender os leões, sem problema nenhum. Nunca teve problema. Mas com o gorilão, cara, olha só. Ele simplesmente veio aqui, quebrou o vidro. Ele rachou o vidro. Eu não tô zoando. É muita força que esse bicho tem. Forte pra caramba. Mas tem algumas coisas que são um pouco superestimadas e a gente não tem muita ideia. Mas... vamos tentar entender a força desse animal? Olha, a gente pressupõe de que o ser humano seja capaz de levantar pelo menos uma vez o seu próprio peso. Isso assim, considerando que tu tá, né, pedreiro, né, cara? Tu sermente de pedreiro na parada. Agora, o gorila, bom, o gorila, pela sua musculatura e por ter fibras mais de explosão do que seres humanos, que tem, né, fibras do tipo 1, são aquelas fibras que mantêm o movimento, mantêm a duração, mas os gorilas têm essa fibra de explosão e provavelmente a gente supõe que tenha a capacidade de levantar pelo menos 4 vezes o próprio peso, cara. Existem superestimativas que chegam a 8, até 10 vezes o próprio peso. E aí, se a gente considerar que um gorila chega a 220 quilos, é uma média, assim, um adulto fortão, costa prateada, olha, isso aí dá 1 tonelada, ou pelo menos de 800 quilos a 1 tonelada, ou seja, força pra caraca. Você conseguiria levantar isso tudo? Ó, levar a esposa no casamento para noite de núpcias no colo já dá um trabalho danado. Imagina tu levantar o seu próprio peso cerca de 8 vezes. Tá, mas eu tô superestimando. A ideia é que seja mais ou menos 4 vezes, pelo menos, o seu próprio peso. Ou seja, é força pra caramba. Você viraria papel perto de um gorila. Altura. Olha a diferença de tamanho entre um gorila macho adulto, um costa prateada, e um ser humano. Sinistro, né? O cara ali ficou com muito medo. Mas reparou que quando ele está perto do ser humano a diferença não é tão grande? Mas esse bicho é bastante grande. Então bora falar do tamanho deles. E para isso eu trouxe para você, Peter, uma comparação entre os dois esqueletos. E aí você vai entender a real dimensão. Tá aqui o ser humano e tá aqui o gorilão. Olha, eu sei que a altura ficou muito semelhante. Até porque os dois teriam aproximadamente 1,70 m. Pois é, essa é a altura média de um gorila costa prateada. Mas já teve algumas exceções, como um gorila com 1,95 m. Porém, se você reparar, as pernas do gorila, bom, elas são bem menores do que as pernas do ser humano. Se a gente colocasse uma proporção aqui, o bicho ficaria realmente muito, muito grande se tivesse a mesma proporção de pernas do ser humano. Mas isso não significa que ele não seja muito forte. Além do mais, ele estava ali abaixado, sabe? Então, assim, eles são nododáctilos, um bipedalismo facultativo. Nododáctilo é porque fica com a ponta dos dedos amassadinha, sabe? Um quadrúpede bipedalismo e quadrúpede facultativo e por aí vai, ele vai misturando o tipo de movimentação dele, tá bom? Só que os braços, como você pode ver, são muito, muito longos e muito fortes mesmo. É muito músculo, cara. Porém, em termos de altura, olha, fica ali um pouco equivalente se a gente desconsiderar toda a musculatura e toda a inserção do músculo nos ossos e toda essa ossatura que o bicho tem. Ou seja, é forte pra caramba.
altura média entre homens e gorilas é a mesma. Varia ali de 1,65 para 1,80. A minha 1,81. Só que não é bom o homem contar vantagem de altura, porque a envergadura média de um gorila é de 2,5 metros, enquanto de um homem costuma passar longe dos 2 metros. Ou seja, antes de você ter range para acertar um soco num gorila, o braço dele já vai ter alcançado você com quase 1 metro de vantagem, cara. Ele consegue, o gorila segura a tua cabeça e você fica assim, né? Não consegue nem se mexer. Mas claro, a gente tem que lembrar que o gorila não tá enfrentando um homem, ele tá enfrentando 100, ok? Então a mão dos homens vai chegar, né? A mão de vários homens vai chegar. E eles têm altura próxima. Significa que não vai ser impossível encontrar os pontos vulneráveis do gorila, como por exemplo as bolas, né? Os olhos, a garganta. Só que tem 2 problemas aí, né? O cara, para chegar nos testículos do gorila, tem que estar de frente para ele ou embaixo dele. Ou seja, esse cara tá morto. Já era, isso aí não tem como. O segundo problema, se você chegar muito perto do pescoço ou do olho de um gorila, você tem que considerar uma coisinha bem importante. Mordida! Olha, como se ser um tanque de guerra já não bastasse, o gorila ainda tem uma das mordidas mais poderosas do reino animal, com a força de 1.300 PSI. Para efeito de comparação, isso é o dobro do poder da mordida de um leão, enquanto o humano tem míseros 150 PSI na mordida. Então também não adianta se desesperar e tentar agarrar o gorila e morder ele, que a sua mordida, pô, vai ser igual a de uma cosquinha. Vai fazer nada. Ele vai fazer um pouquinho mais pra cima, né? Não, ainda um pouquinho mais pra cá. Ele vai fazer isso. E eu vou chamar de novo o biólogo Henrique pra ele explicar pra vocês o estrago. Ô, Gonçalo, vai dormir também. Tá, e se isso tudo não foi suficiente pra achar que esse bicho é impressionante, que tal que se você desse uma olhada comigo aqui na mordida do animal? Olha só essa bocarra, meu irmão. Olha esses caninos. Pois é, fortes pra caramba, né? Inclusive, ele rivaliza com hipercarnívoros, como leões e hienas e etc. No tamanho da força que esse bicho tem na mandíbula. E eu vou te mostrar o porquê. Além de ter presas muito proeminentes que poderiam causar um estrago terrível no ser humano, é claro que ele não tem os dentes carnaciais que possuem os grandes felinos, que são aqueles dentes traseiros molares, né, em forma de faca que separam a carne dos ossos. Ele possui os molares para mastigação, mas isso é forte pra caramba. E provavelmente seria capaz até de morder o suficiente para, bom, quebrar o crânio do ser humano na se boa. de fato mordesse a cabeça de alguém. Ainda bem que eles são animais pacíficos. Mas essa força toda, Peter, Ganha. tá Mano, isso aqui, ó. Tá vendo essa estrutura? estás a ver, pessoal? Estás a ver? Este gajo que trabalha há muito tempo com animais. Ele percebe de animais muito mais que eu e tu juntos, mano. Ainda não vi o vídeo todo. É a primeira vez que estou a ver. E aí, toda a musculatura que vai para a mandíbula, ela passa por aqui, ó, por esse arco. Vocês é força, força, força. A força ganha tudo. A força ganha tudo. Mais nada. Não há inteligência, não há nada. É força. Tem mais força, ganhou. E se insere na mandíbula. Então, toda a musculatura que estaria aqui, ó, essa musculatura que nós temos, ela passa por essa crista, onde parece ali um Spectrum-Man, desce por aqui e vai até a mandíbula. E na mandíbula Paulo, é uma força eu vou dizer uma terrível. coisa, Paulo. Sei que Eu acredito que o gorila ganhava 1000 paus. Percebes? Pá, deves ter 50 quilos. Normal, respeito. Mas 100 homens normais não ganha. Pronto. tá difícil da galera entender ainda o que eu tô falando, né? Mas não tem problema nenhum. Vamos tentar olhar aqui esse desenhozinho aqui interessantíssimo, aonde você consegue ver o chimpanzé, o ser humano e o gorila. E o gorila você vai conseguir enxergar essa crista craniana aí, a crista do Spectrum-Man, essa crista aí exatamente onde você vai ter a inserção de toda essa musculatura. Deixa eu ver o que é que ele vai dizer. Quer ver o que é que ele vai dizer ainda. Vai te dizer que isso aqui não dá medo. Pô, isso aqui dá medo pra caramba, meu irmão. E se esse bicho te morder, terrível seria. Agora eu te falo, uma força exuberante e uma mordida poderosíssima, cara, isso pode dar muitos problemas. Olha, eu sei que na internet a gente encontra coisas como medidas sobre o PSI, sobre a força, sobre um monte de coisa. Ô Gonçalo, mas o gorila tem que dar 100 bem dadas. 100! Estás a perceber? 100! E ele não tem resistência para dar 100 bem dadas, percebes? 100! A dar aqui, ó, em todos, 1 a 1. Mesmo que ele acertasse as 100, para já, ele para ter resistência para dar os 100. Para ficar bem claro, não tem nenhum artigo científico dizendo exatamente qual é o poder da força de um gorila, nem qual é o poder da força da mandíbula de um gorila, mas a gente presume que seja muito, muito forte e deixaria qualquer ser humano no chinelo. Bom, depois de todas essas informações, chegou a hora do veredito. O vencedor dessa batalha mortal é... o homem. Ou melhor, os 100 homens. Não, é o Paulo. É o Paulo.
A maioria da galera tá comentando na internet que o gorila vence, porque realmente, quando você olha para as capacidades do gorila, fica difícil visualizar como homens vão bater de frente com isso. Tipo, porra, é um monstro gigante, né? O mito King Kong existe por uma razão. Gorilas são muito casca grossa. Só que a gente não pode ignorar um detalhe muito importante que está sendo ignorado em todas as simulações na internet. A maior fraqueza do gorila é a maior força dos Homo sapiens. Sim, a nossa espécie também tem um superpoder, a resistência. Ao contrário dos gorilas, Obrigado, pá. Ensina essa ao Paulo, que o Paulo não sabe. O Paulo aguenta 2 minutos na cama, pronto, desmaia logo. nós temos músculos com muitas fibras tipo 1, ou seja, músculos ideais para atividades prolongadas. A evolução da nossa espécie fez com que nós fôssemos especialistas em atividade de longa duração. O humano pode passar dias andando. Era assim que os homens caçavam antigamente, inclusive. Já o gorila com músculos de fibra tipo 2 tem uma explosão muscular absurda, né? Uma força absurda. Mas, como consequência, ele cansa muito rápido. É por isso que os gorilas estão entre os primatas que menos se movem. Eles andam menos de 1 km por dia. Conclusão, mesmo Estás a ver? Estás a ver? Pronto. Deixa-te filmes, mano. Deixa-te ver filmes, mano. E acorda para a realidade, mano. que você coloque 100 homens bananada para lutar contra o gorila, só o fato dele ter que matar 100 alvos num curto período de tempo, numa... Mano, não é só um gajo, mano. Eu literalmente, todos os gajos que trabalham com animais, todos disseram o mesmo. Todos. Mano, o corpo do gorila está mais que estudado, mano. Eles passam a vida, tipo, sentados, mano. Como é que tu vais pôr um gorila contra 100, mano? E achas que eles vão aguentar bué de tempo? Como é que isso na tua cabeça faz sentido, mano? Já deixaria ele extremamente fadigado. Imagina o gorila ter que ter 100 explosões musculares em poucos minutos. Em algum ponto ele ficaria cansado demais para lutar, enquanto os homens também não são burros. Não vão se jogar na frente do gorila para se matar de graça. E mesmo que eles atacassem com cautela e estratégia, obviamente haveriam muitas baixas. Eu sei disso, afinal eles estão lutando com um gorila, contra um fucking gorila. Mas eventualmente o gorila ia se cansar e ficar totalmente exposto para os ataques dos homens. E assim, eu tive que trazer também os poderes que nós humanos temos. Não dá para tratar o homem como se a gente fosse só saco de batata. Pô, galera. Esse é o Paulo. Esse é o saco de batata, é o Paulo. Não sei de onde essa training veio, mas 100 homens não tem como. É muito homem, cara. É um mini exército. Talvez se a gente reduzir bem o número de homens já fica mais balanceado, né? Então eu vou jogar essa para vocês. Coloquem aqui nos comentários quantos homens vocês consideram que um gorila macho alfa daria conta. Quero ver a opinião de vocês. E já sugere outra batalha mortal. Isso aqui foi só um aperitivo. Mano, são muitos, mano. Eles não... Mano, imagina, se um gorila tivesse... se o gorila tivesse uma vida muito mais ativa, na qual fizesse aumentar a resistência dele para muito mais tempo, mano, aí leva fácil, mano. Leva fácil. Mas eles não têm resistência nenhuma, mano. Não têm mesmo. Como é que é? Mata? Eles não têm, mano. Não têm mesmo.